Jesus afirma que, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Em termos literais, trata-se de eventos cósmicos marcando o fim da era presente. No mundo antigo, esses sinais anunciam o juízo final e a vinda do Messias. Em Mateus 24, no versículo 29, denota imagens apocalípticas do Antigo Testamento e usa uma linguagem apontando para acontecimentos sobrenaturais que irão ocorrer de maneira literal, como sinal da vinda do Filho do Homem e da grande tribulação, o escurecimento do sol e a queda das estrelas preparam a terra para o juízo divino. O termo estrelas, em hebraico Kohavim, possuía uma conexão envolvendo os seres celestes conscientes. Na cosmovisão hebraica antiga, o universo é entendido basicamente em 3 dimensões principais: a Terra, que é denotada como terra firme, plana, circular e habitada pelos humanos; o submundo, Sheol, sob, abaixo dessa superfície da terra; e os céus, acima do firmamento, uma cúpula sólida. A terra está firmada sobre as águas do Terron, o abismo primordial, e acima dela há um sólido firmamento, ou o que chamam de domo, em hebraico Rakia, comparável a um domo metálico que sustentava as águas acima, ou as águas do caos, como em Gênesis e em diversos textos bíblicos. A palavra hebraica Rakia vem da raiz Raká, que significa martelar, estender, usada no Antigo Testamento para laminar metais, como em Êxodo e também em Jó. Rakia significa algo firmemente martelado, confirmando a ideia de um sólido firmamento, um domo físico. Esse domo cósmico separava as águas superiores e contém as luminárias, Sol, Lua e o que chamamos de estrelas. No firmamento há também portais, ou as chamadas câmaras celestes, como reservatórios de chuva ou caminhos de seres celestiais. Os céus, Shamaim, em hebraico, da Gemátria 390, são vistos como morada do Altíssimo e de seres celestes, enquanto o Sheol, a região dos mortos, abaixo da terra. Essa estrutura rígida, terra circular fixa sobre as águas, firmamento sólido, abismo abaixo, reflete o pensamento antigo e nos indica a interpretação correta das visões apocalípticas e da escatologia atemporal. O momento em que o Messias aponta a queda das estrelas caindo deve ser lido de maneira mais profunda, conectando os eventos simbólicos. No entendimento judaico-cristão, estrelas são seres espirituais. Apocalipse 1:20 revela que as estrelas são os anjos das igrejas, ou seja, corpos celestes denotam entidades conscientes.
Assim, a queda das estrelas mostra a queda de anjos que se rebelam às ordens do Criador e ocorre de maneira atemporal. Isaías 34:4, profetizando o dia do Senhor, diz: Vê namahu chol tzeva hashamayim, todo o exército dos céus murchará, e os céus serão enrolados como um livro, e todo o seu exército definhará. Essa imagem liga exércitos celestes, ou seja, anjos, à queda do cosmos. De modo similar, Apocalipse 6, versículo 13, relata: As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, sacudida pelo vento. Em contextos apocalípticos, as estrelas que caem representam seres espirituais que se rebelam contra o Criador e irão se ajuntar na batalha final, no encontro do Armagedon. A narrativa de Daniel 10 ilustra batalhas espirituais por trás dos eventos terrenos. O príncipe do reino da Pérsia, um príncipe espiritual daquela nação, resiste ao anjo mensageiro por 21 dias, até que Miguel o auxilia. E isso mostra de maneira fractal a conexão com os seres celestes caídos que irão se unir para guerrear contra as hostes celestiais. Isso denota um conflito no reino celestial, coincidindo com escolhas humanas, coerente com a queda dos seres celestiais, como queda de autoridades angelicais. Em suma, as referências em Isaías, Apocalipse, Daniel reforçam que o juízo final afetará diretamente na hierarquia invisível do cosmos. A abordagem através da interpretação pela metodologia hermenêutica judaica, como o Pardes, enriquece nosso entendimento do versículo. A leitura direta reconhece a linguagem do Apocalipse, sinais cósmicos reais, o sol se escurecendo, as estrelas caindo, em evento histórico futuro, literal, porém como sombra no mundo físico. Servem como advertência objetiva sobre a vindoura tribulação. Há alusões a imagens bíblicas mais amplas, por exemplo, ao firmamento, Ráquia, e às legiões celestiais, Hosts of Heaven, em Isaías. As estrelas aludem a anjos caídos, Isaías 14, Ezequiel 28. Indicando que o versículo aponta para a queda na hierarquia celestial, como prenúncio do reino invisível sendo reconfigurado. No nível interpretativo, as imagens transmitem uma lição espiritual. Na crise final, não se apegue às estruturas terrenas, mas volte-se para Deus. Assim como nos avisos de Lucas 21, vigiar em oração para ser protegido em meio ao caos, o texto de Mateus indica o vigiar e se arrepender. A transformação do cosmos externo simboliza a purificação interna que os fiéis devem buscar, assim como denotado em Atos 3. Do nível profundo do segredo, analisa-se gemátria e etimologia. A raiz raquia, que vem do termo raca, do verbo que em português denota martelar, enfatiza como o Criador forja os céus para conter a força do juízo. Numericamente, algumas palavras-chave têm valores significativos. Kohavim, estrelas, soma-se 98. Malar, anjo, soma-se 91. Shamaim, céus, soma-se 390.
Esses números são ligados à tradição profética e às chamadas Sefirot. Se pegarmos, por exemplo, o número 390, que é a soma do número ligado ao Shamaim, os céus, e fizermos a redução da gemátria, teremos o número 12. 3 mais 9 mais 0 igual a 12. Isso está diretamente ligado às tribos celestiais, conectado às 12 constelações. As constelações formadas pelas estrelas Kohavim são alusões macro, diretas que trazem a referência das tribos de Israel, que por sua vez, cada uma delas está diretamente representada nas características dos 12 apóstolos do Messias. Esses atributos hermenêuticos revelam camadas espirituais. O juízo cósmico retrata a reorganização do reino celestial. Os textos sagrados convergem nessa visão. Isaías 34, já citado, descreve o rolar dos céus como livro, um quadro de caos cósmico precedendo o juízo. Apocalipse 6 retrata fenômenos análogos: sol escurecendo, lua vermelha, estrelas caindo, céu desaparecendo. Ao abrir o sexto selo, reforçando que essas imagens proféticas eram entendidas no Novo Testamento como sinais dos últimos dias. Daniel 10 mostra uma batalha celeste envolvendo Miguel e o príncipe da Pérsia, indicando que poderes espirituais influenciam nações. Nesse contexto, a queda das estrelas em Mateus refere-se à queda desses poderes sob a autoridade do Eterno. A literatura enoquiana desenvolve esse entendimento. O livro descreve os vigilantes, anjos celestes, que pecam contra Deus e são punidos. Em Enoque 21, narra um diálogo em que Uriel explica que certas estrelas do céu foram julgadas e presas até o fim dos tempos por seus pecados. Enoque 21 também declara explicitamente: este lugar é a prisão dos anjos, e aqui eles ficarão para sempre. O capítulo 10 detalha o aprisionamento de Azazel e outros anjos nos abismos de Dudael, até o dia do juízo. Estes textos de Enoque, respeitados por Yeshua, o Messias, e também os apóstolos, evidenciam diretamente o entendimento que as estrelas cairão do firmamento, de forma literal, como queda de seres celestes, no princípio dos eventos cosmológicos do grande julgamento apocalíptico. Em resumo, Mateus 24 demonstra a cosmologia hebraica, em que os céus físicos refletem as realidades espirituais, saindo do macro ao microcosmos. A queda das estrelas indica não apenas meteoros, bólidos ou fenômenos meteorológicos. A queda de seres rebeldes e a repercussão desse juízo no próprio reino invisível. As múltiplas referências em Isaías 34, Apocalipse 6, Daniel 10 e também no livro de Enoque, capítulo 21 e 22, confirma que estamos diante de uma visão coerente da reestruturação cósmica e hierarquia espiritual. O fim desses acontecimentos terá consequências práticas. Eleito e profeta alertam para arrependimento e vigilância.
Atos 3 nos mostra que temos que nos arrepender e converter-nos a Deus para receber o perdão. Jesus e os apóstolos repetidamente clamam que o dia do Senhor pode vir a qualquer instante. Portanto, vigiais, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Assim, o estudo de Mateus 24 motiva uma resposta espiritual urgente: abandonar o pecado, vigiar em oração e manter-nos firmes na fé. Afinal, as Escrituras asseguram que o Senhor virá como ladrão. Bendito o servo que, encontrando-se alerta e arrependido, continuará habitando na luz, no reino eterno.